Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam essa casa querida do nosso coração. Gostaria de agradecer o convite de estarmos nesta tarde para refletirmos juntos sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, que está incorporada no Sermão da Montanha. Um tema de rara beleza, e apesar de muito simples, aparentemente essa frase, nós iremos perceber que ela tem uma amplitude imensa. Precisamos lembrar da figura de Jesus e qual o público que Jesus viera a atender, lembrando que esse fora um planejamento divino traçado e percebido desde o Velho Testamento. A grande dificuldade que aquele povo tinha era compreender de fato que a proposta de Jesus era uma condição de uma libertação diferente. Na cabeça deles, diante do próprio histórico que já traziam de milênios de sofrimento dentro daquela realidade daquele povo, agora viviam um novo sofrimento sob o jugo de Roma, e segundo cantavam os profetas, viria aquele libertador, mas que o gosto estava, não era só em libertar-se do jugo, mas era acima de tudo em subjugar aqueles que o subjugavam. Como se houvesse, desde lá, já nos mostrando o nosso traço de vingança, que para nós nos dá uma certa satisfação mórbida em perceber que aquele que nos faz sofrer, nós gostaríamos de vê-lo sofrendo também. E era essa a expectativa que se tinha quando Jesus, na verdade, nessa sua passagem, onde ele vem à terra com o compromisso de trazer a lei e uma libertação que parece que para nós ainda não conseguimos atingir a plenitude da ação. Não necessariamente não conseguimos enxergar no campo cognitivo, do intelecto, mas no campo da ação ainda nos demoramos, somos muito tardos de darmos esse passo, tendo em vista que essas sombras ainda permeiam, e situações simples como essas que acabei de falar, às vezes o gosto de saber que alguém que nos faz mal venha a sofrer, ainda é uma marca patente em nossa existência. Dali, e por conta disso, sofrimentos diversos aquele povo vinha passando, e ele mesmo dizia que não vinha para os sãos, mas para os doentes, o que até aí também nos quebra muito essa condição de estarmos próximos daqueles que são destaques em qualquer campo. Jesus vem exatamente para aqueles em que nós temos uma tendência a nos afastarmos, porque muitas vezes nós não nos enxergamos fazendo parte dessa massa sofredora, em especial quando a nossa posição em sociedade nos apresenta algum conforto e alguma possibilidade diferente das massas. Por isso, talvez aqueles que tinham uma certa posição social que cruzavam com Jesus, pensavam da forma da maioria, no que tange a subjugar aqueles que o subjugavam, mas não conseguiam compreender por que Jesus estava próximo a pessoas, entre aspas, de má vida, ou indivíduos que eram simples e que não conseguiriam, junto a eles, fazer a revolução esperada, porque esperavam esta revolução. E é aí, inclusive, que teremos situações que não nos cabe aqui trabalharmos pelo tempo, mas compreenderemos mais adiante, dando continuidade ao estudo da doutrina, que Judas não foi aquele que veio para trair Jesus, porque ninguém desce com a providência divina para fazer o mal a quem quer que seja. Imaginemos se Deus precisasse de alguém para que traísse, para que as profecias dessem certo. Que precisasse de alguém que voltasse do mundo espiritual para matar, para roubar, para fazer situações, de escândalos para que a justiça fosse feita. Seria um paradoxo, porque nós estaríamos fazendo um favor a Deus
E se fôssemos pensar nessa relação terra a terra, ele também nos deveria um favor, de tal maneira que a lei de causa e efeito não poderia ser colocada em ação em nossa vida, porque afinal de contas, Deus precisava de alguém para vir à terra, para fazer o mal, para que o outro indivíduo resgatasse o seu erro, e agora eu vim porque fui convocado a isso. Dá para perceber a delicadeza da situação? Então essa imagem ou essa visão, ela é um equívoco em achar que Judas Iscariotes veio no processo de ter que trair. Ele nada mais representava do que a visão que muitas vezes ainda hoje persevera desse Cristo que nos liberta no processo do exterior, que era o que aquele povo esperava. Não tinham a percepção do Jesus cósmico, do Cristo cósmico, daquele que traria a visão de um Deus Pai, que abraçaria inclusive aqueles que estavam subjugando o seu povo, porque não esqueçamos do servo do centurião que é curado, o que causa também um abalo, como ele, fazendo parte de um povo que sofre na mão desses, ainda cura e ajuda exatamente aqueles a quem nós gostaríamos de subjugar. Percebamos a delicadeza da situação. Então, Judas representaria essa massa de indivíduos que esperavam este processo de uma libertação material dos problemas, das dores, das dificuldades. Então, na hora em que ele passa para o processo das curas, estava materializado ali a esperança, porque na visão restrita, aquele homem conseguia nos livrar dos problemas de agora. E o Sermão da Montanha, repito, onde está imersa essa frase, podemos dizer até que ela é praticamente o início desse discurso, porque a introdução são as bem-aventuranças. Nós iremos perceber Mateus chamando a atenção em que ele falava para os seus, mas junto havia uma multidão que tinha vindo de todos os lugares, porque independente dessa crença relacionada à divindade, independente dela, àquele período ser politeísta ou monoteísta, independente da sociedade a qual aqueles indivíduos estavam vinculados, aquele homem representava a solução das dores. E ali ele senta e apresenta a tese que se torna a síntese, mas de uma profundidade tal que talvez só o tempo e a chegada do Consolador, bem como o avanço das ciências, nos possibilitaria pegar esse discurso e começar a destrinchar, mas desde agora tendo também essa ideia e já, de alguma maneira, o entendimento de que nós não conseguimos ainda absorver nem chegar a destrinchar todas as lições. Por que não, Alisson? Porque ainda há situações que nós não conseguimos alcançar. Mas dentro de uma comparação temporal entre aqueles que ali estavam e nós que hoje nos encontramos, conseguimos entender algumas frases com uma propriedade muito maior, porque a ciência já nos possibilita a condição de enxergar e trazer as lições que ali se encontram veladas. E uma dessas situações é essa, porque as novidades eram muitas, e apesar de 12 mil anos ter se passado, a novidade continua sendo muito grande. Ele começa, depois das bem-aventuranças, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, se nós formos parar para a experiência daquele povo de vós sois a luz do mundo, indiscutivelmente, de uma olhada rápida, a experiência que eles tinham relacionadas à luz seria a lamparina no qual vencia a treva do ambiente onde eles se encontravam. Mas é indiscutível que um homem que praticamente, segundo a psicografia de Victor Hugo, através de Zilda Gama, e nós chamamos sempre a atenção a isso, fala que o próprio mestre ele não é só governador do planeta, mas governador do sistema no qual nós nos encontramos. Então é difícil a nossa mente mensurar um espírito deste porte, falando apenas naquele momento para indivíduos dizendo, vós sois a luz do mundo. E nós resumirmos a experiência da lamparina que vence a treva.
E é nesse instante que nós precisamos recorrer a este espírito da doutrina, que dentro do seu tríplice aspecto nos convoca a estudarmos Jesus com a profundidade que ele merece, nos aspectos que ela nos dá, porque vence o campo do entendimento humano. A ciência, a filosofia que faz com que a gente se debruce sobre o próprio conceito, e a partir dali a gente consiga extrair conceitos elevados na medida em que a nossa consciência consegue voar alto, porque há outros ainda que olham para a mesma frase e continuam achando que Jesus falava apenas do vencer a treva, a escuridão, o que não deixa de ser válido e importante que se coloque. E por fim, o terceiro aspecto, que é essa condição ética, que nos traz a responsabilidade. E começamos então a destrinchar essa frase a partir do início em que ele se volta para aqueles sofredores que se arrastam até ele, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Eu gostaria de parar nesse início de frase, porque na tradição que se segue desde Moisés, na verdade até antes de Moisés, até o próprio Cristo, e se brincar até os dias de hoje, nós não conseguimos compreender a nossa própria capacidade, como espírito que somos, saídos da mão do Criador, herdeiros do universo, tendo a possibilidade de fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, segundo ele próprio colocava. A primeira lição que ele dava ali de maneira muito singela e talvez subliminar é que o indivíduo tinha a capacidade, ele não era vítima da vida, ele é um agente modificador da sua própria realidade. É difícil nós conseguirmos enxergar isso quando somos aqueles que estamos vitimados, entre aspas, pelas situações mais dolorosas ou mais desafiadoras. Nós estamos numa posição como se estivéssemos sofrendo forças extra-humanas que nos esmagam as expectativas. Mas, na verdade, ele colocava ali na mão das pessoas que ali estavam, dizendo que a responsabilidade era deles. Vós sois a luz do mundo. Percebamos a responsabilidade que cada uma daquelas pessoas devem ter tido e o fato até de tentar entender o porquê nós somos. Eu sou cego, eu sou manco, eu tenho um problema, eu tenho outro. Ele diz: vós sois a luz do mundo. A responsabilidade de vencer e de romper com a treva no mundo é de vocês. E é indiscutível que nesse processo nós iremos então trazer primeiro a realidade, que é a realidade do Evangelho, que ela é igual a cartão de crédito, pessoal e intransferível. Primeiro é a mensagem do indivíduo, para o espírito. Depois essa mensagem ela vai se alastrar e sai da condição da individualidade e passa para a coletividade. Nós ouvimos muito isso dentro da doutrina espírita. Eu conheço o espiritismo, eu adoto o espiritismo, depois o espiritismo entra em mim e depois o espiritismo sai de mim. Isso não é só do espiritismo, não. Isso é o próprio Cristo que falava. A responsabilidade, então, logo no início do Sermão da Montanha, era fazer com que as pessoas tomassem contato em dizer que nós somos e nós temos condições de mudar a realidade primeiro desse panorama interior. E a doutrina espírita permite que a gente compreenda isso com muita clareza quando nós conhecemos a lei de ação e reação, quando esses fenômenos que acontecem conosco hoje, que são desagradáveis, já são a volta da estrada daquela que nós tomamos ontem. Porque se nós somos capazes de gerar o desequilíbrio, a discórdia e os problemas, nós também temos condições de colocar em ordem aquilo que nós desorganizamos. Daí o porquê vós sois a luz do mundo. Romper a escuridão dentro de si, essas amarras que nos juntam dentro deste processo de evolução, cujas paixões, junto com o nosso instinto, nos atirou a situações que hoje nós choramos ou pelo menos reclamamos. As paixões, vai falar isso a própria doutrina,
Ela é um elemento motivacional importante para que a gente consiga replicar experiências que suplantam o instinto. Alisson, como assim? O instinto, ele vai nos falar sobre processos e fenômenos de sobrevivência. Você tem sede, você procura água. Você tem fome, você busca saciar a fome. Isso é o instinto, que já vem nesse processo do elo perdido, quando nós transitamos nesse elo perdido e surgimos como espírito. Eu gosto muito de frisar isso, porque tem pessoas que acham que foram animais, né? Eu fui uma barata. Não, você não foi uma barata, nunca foi. Aí eu estou matando uma barata, meu Deus, eu estou matando uma pessoa, um espírito. Não, não tá, fiquem tranquilos, ninguém aqui foi barata, ninguém aqui foi uma foca, ninguém aqui foi um cachorro, esquece isso. Há um processo de evolução desse princípio espiritual até que há um salto, que a gente vai chamar de elo perdido, a história chama de elo perdido, quando surge o espírito das suas primeiras experiências. Ali está ainda o instinto prevalecendo, essa busca da sobrevivência. Mas, de acordo em que a nossa estrutura cerebral, anatomo-fisiológica, consegue dar a esse espírito a possibilidade dele se expressar, ele começa a desenvolver as paixões. Olha que coisa bacana. Só que o problema não é a paixão, é o que a gente faz de excesso. Porque a paixão é aquilo que começou a dar a gente gosto. Gosto. Por enquanto era só instinto, a gente dá para o animal o cachorro. Às vezes você não quer comer aquilo que você errou o ponto na hora de cozinhar e não ficou legal. Você chama o doguinho, ele vai comer feliz da vida. Na verdade, tem uns que não sentem nem o sabor, né? Eles engolem, que é uma coisa. Não tem gosto ainda no sentido de eles estão apurando esse processo, mas as nossas paixões começam a nos trazer agora sensações. E nessas sensações o problema é o desequilíbrio. Quando nós avançamos nas paixões e o lado da razão não equilibra, a paixão se torna perniciosa aí. Não é que a paixão seja ruim, é a nossa falta de controle sobre ela, que aí é a razão que nos dará. Veja como nós somos ainda vítimas das nossas paixões. Não é o caso dos senhores aqui, mas tem pessoas que têm, por exemplo, dificuldade com doce. Vai fazer dieta. Qual é o Dia Internacional da Dieta? Do início. Toda dieta começa quando? Tá vendo aí? Todo mundo sabe. Porque sábado e domingo a gente pega, já falou no médico, já foi no médico, já foi no nutricionista. Quinta, sexta-feira a gente diz, não, peraí, esse final de semana é o final de semana em que eu vou me despedir. E na segunda a gente começa a dieta. Mas quando a gente vê um docinho, a gente vai dizer uma frase que é clássica, só hoje. Só hoje. Hoje eu posso, eu mereço. O dia foi tão duro que eu mereço. Então são as nossas paixões que faz com que a gente rompa com os limites da razão. E por conta disso, geramos essas dores. Então, para romper com isso, não há espírito que nos ajude, mas é essa consciência desperta e uma razão amadurecida, que vai trazer a ideia que nós conhecemos desde criança, quando assistíamos os desenhos animados, que quando os nossos personagens tinham uma ideia, qual era o símbolo que surgia? A luz numa lâmpada. Aquela lâmpada que se acendia mostrando, opa! E aí nós lembramos, fazendo um paralelo com a luz do mundo. Então percebamos então essa responsabilidade que temos de agora lançar lançar luz sobre as sombras que todos nós temos. E é algo tão interessante que aí vamos avançar para a parte científica. A física vai nos mostrar que a sombra ela existe na medida que eu tenho a luz e um objeto que lhe serve de anteparo, mas quando eu passo para a escuridão total, a ausência de luz, essa escuridão é apenas uma impressão temporária do que nós estamos vendo. Em outras palavras, para tornar mais fácil o entendimento, a escuridão não existe. Alisson, me prove que a escuridão não existe. É simples a gente provar. Peguemos uma caixa. E essa caixa ela está completamente fechada. Alguém tem dúvida? Vamos fazer uma coisa em que a gente esteja dentro, que é mais fácil. Vamos imaginar um quarto completamente fechado.
mas é completamente mesmo. Nós iremos perceber ali a escuridão, talvez no seu mais alto teor. Vamos pedir para alguém do lado de fora abrir um buraco, uma fresta. Eu pergunto aos senhores, a escuridão sai ou a luz entra? A luz entra, né? Se a escuridão fosse verdadeira em sua matéria, ela saía. Pega uma garrafa cheia d'água e fura para você ver se o ar entra. Não, a água sai, porque ela está lá dentro, porque ela existe. A escuridão, ela não sai dessas caixas, porque a escuridão em si é a ausência de luz. E a doutrina espírita vai dizer que o mal é a ausência do bem. Vós sois a luz do mundo. Então, quando nós vamos perceber isso, estamos fazendo o exercício do interior ainda, para depois nós sairmos para o exercício do exterior. Então, no interior, essas sombras, na verdade, não é que de fato elas existam em si, ela é a ignorância daquilo que nós temos de positivo e de bem. Quando nós percebermos que para um melhor resultado para nós, amar, perdoar, tolerar, é algo muito mais feliz e nos dará de retorno um equilíbrio que a gente busca, nós iremos fazer com o esforço da razão superar as nossas paixões desenfreadas, lançando então luz sobre essas sombras e nos libertando, chegando ao estado de equilíbrio. A doutrina espírita vem falar com muita clareza que tudo aquilo que nós fizemos fora da lei divina marcou o nosso perispírito. E quando a gente volta, a gente precisa expurgar, colocar para fora. Olha que interessante. E obviamente que o ideal seria não adquirir novos débitos. E é essa experiência repetida que fará com que a gente passe a adotar uma conduta luminosa do indivíduo para com ele próprio. Porque a diferença agora é ele fazer pensando na consequência do ato, que é o grande desafio da nossa vida. As pessoas dizem que amar é um desafio. Eu acho que seja. Inclusive no tríplice aspecto que Jesus fala sobre o amor, que ele busca em Deuteronômio e em Levítico, o grande problema é a gente lançar luz sobre nós próprios, amar a nós mesmos. Isso aqui é difícil. Por quê? Porque exige de nós essa razão amadurecida, essa consciência desperta, para que, diante de uma dificuldade que eu tenha, como a história do docinho, que eu tenho uma diabetes, por exemplo, eu não opte por romper com esse limite, aceitando aquele processo que eu estou passando de depuração. Não é que eu goste, mas na condição em que eu cumpro o que eu tenho que cumprir. É isso. Esse é o ponto em que Jesus então chamava a atenção daquele povo, já dizendo a eles: olha, vós sois a luz do mundo. Tragam, vivenciem, experienciem dentro de si essa possibilidade. E agora aí sim nós vamos partir daqui para lá, mas para chegarmos no externo vai haver uma zona de transição. Porque nós só damos ao mundo aquilo que nós conseguimos ter em nós. E essa problemática talvez de compreendermos as características da luz que vão nos auxiliar. Como assim, Alisson? Seja claro, vou ser bem claro. A luz ela tem uma característica que eu vou mostrar a vocês, que ela é bem interessante, a gente nunca pensa. A luz ela beija tanto o pântano como o jardim. E em nenhuma das situações, nem ela se corrompe com um pântano, nem ela cresce pela beleza do jardim. Alguém já viu uma luz suja? Vou acender a lâmpada, corre porque a luz que vai vir dela, faz muito tempo que a gente não acende a lâmpada, a luz vai vir suja. Vem suja? Não, ela clareia. Os seus raios beijam o pântano, assim como beija o jardim. O que é que isso significa para nós? Olhando para Jesus, e no início da nossa conversa nós falamos que era algo que criava uma estranheza para aqueles, o processo da libertação, estão lembrados? Esperavam que ele se juntasse aos poderosos, mas ele estava junto àquelas pessoas de má vida, mas ele não se corrompia por conta disso. Ele auxiliava, ele jogava luz sobre as sombras daqueles que o cercavam. Mas ele não descia no sentido de vivenciar
o equívoco que os outros viviam. Dá para perceber a delicadeza da mensagem de Jesus? O que é que ele estava falando para nós? É impossível que nós sejamos portadores e não queiramos dividir com os outros essa boa nova. Nós precisamos, porque é natural. Na medida em que o indivíduo se torna, no nosso caso, espírita cristão, segundo a classificação de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, nós iremos aceitar os conceitos espíritas e aplicar em nossa vida, compreendendo que a caridade é para nós a tônica da nossa existência. Então, nós não permanecemos com os mesmos erros. Nós ainda traremos as dificuldades, é indiscutível, mas o esforço pela mudança, ela também é patente. E essa mudança não faz com que a gente fuja do convívio daqueles que ontem estavam conosco. Frequentemente o que vai acontecer é que estas pessoas agora, percebendo uma nova luz, que direciona para uma nova realidade, se afastam de nós porque não suportam a claridade. Alice, você está dizendo que nós somos espíritos de luz? Não, ainda não. Mas basta raciocinar por aquilo que a doutrina nos ensina como sendo lei de afinidade. É difícil quando nós adotamos determinados hábitos agora modificados, que aqueles que nos cercavam antes, dividindo conosco os antigos vícios, queiram permanecer junto a nós. Mas isso não significa que nós nos tornamos inimigos deles. Isso não significa dizer que não iremos amparar ou auxiliar quando precisem. Nós iremos beijar o pântano bem como o jardim, tendo a consciência daquilo que é certo. Repito, superando as nossas paixões e não nos maculando com aquilo que nos cerca. Nem para um lado, nem para o outro. Vejam a responsabilidade que nós temos então nessa frase: vós sois a luz do mundo. Porque nós iremos projetar nesse mundo a nossa luz, aquilo que de fato é para nós verdadeiro, que transcende e vai levar, ou melhor, vai expulsar a escuridão e a sombra daqueles que nos cercam. Porque vejamos que é algo claro. Quem já teve a oportunidade de ir para o interior, andar numa estrada ao final do dia ou à noite que não tem luz alguma. Minha juventude, na verdade minha infância. Férias eu ia para a casa da minha avó, no interior da Paraíba. Era um pequeno rancho que ela tinha, 8 quilômetros da pista. Não tinha água encanada, não tinha luz. Ali foi quando eu entendi a tese da história de que o mundo parou. Porque quando chegava às 6 horas da noite, era um breu incomum. Mas era breu, eu tenho guardado na mente o céu estrelado, uma coisa linda. Aí a gente ia dormir, tinha que dormir cedo. Não era relógio digital. Pelo menos a gente não tinha. Então, 6 e pouco já estava todo mundo deitado na cama. Aí eu ia dormir quando adolescente, né, jovem, acho que criança ainda, chegando na adolescência. Eu acordava de madrugada e olhava pelas frestas do telhado e dizia: Pai Celeste, o mundo parou. Porque eu durmo, acordo escuro. Durmo, acordo escuro. Claro, você ia dormir de 6 horas da noite. 7 no máximo. Quando eu acordava, provavelmente era o quê? Meia-noite, 1 da manhã. Tudo escuro ainda. Aí dormia e acordava 3 horas. Tudo escuro. Eu digo, o mundo parou. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. E é interessante quando você está numa situação como essa, às vezes a gente ficava ali exatamente às 6 horas, quando nós fechávamos a casa, vinha passando alguém e vinha com a luzinha de uma lamparina ou já de uma lanterna. Veja que a luz destaca na escuridão. E nesse processo nós iremos perceber que Jesus complementa quando ele ainda diz: vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Essa frase, ele fecha esse entendimento. O que é que isso significa para nós? Repito, a luz ela é incorruptível. Ela não se macula, ela não suja. Na medida em que a gente avança, essa luz tem um destaque na escuridão. Olhemos para o mundo agora e vamos lembrar do que desde lá Jesus já cantava, que são as nossas profecias desse momento de transição que a doutrina espírita assim o chama.
Ele vai chamar de sermão profético, né? Nós interpretamos como sermão profético e nós olhamos como espíritas como transição planetária. Um momento de grande escuridão na Terra. E nesse momento de grande escuridão, a escuridão vai ter a representação de sofrimento coletivo. Quanto nós não estamos vendo de pessoas sofrendo no seu universo íntimo e extrapolando para o mundo, refletindo seus conflitos dos mais diversos. Aqui não estamos apontando para nenhum específico, mas quantos conflitos nós vemos no mundo. E o pior, que no sermão profético ele diz que até os escolhidos, se não estiverem atentos, serão levados de roldão. Lembremos um termo que ele fala: o coração de muitos esfriará. E uma das formas que a gente tem de produzir luz é a termoluminescência. Para quem não conhece esse termo, eu vou explicar com muita propriedade para a gente entender. Alguém aqui já comeu um churrasco ou um milho assado no fogo? Já viram a cor do carvão quando ele está pegando fogo? Ele é escuro? Não. Ele produz o quê? Luz. Termoluminescência. Quem aqui não gosta de ir para uma fogueira na época de São João? Fica ali na fogueira vendo, faz nada, mas só em ver aquele espetáculo das labaredas dançando, eu particularmente eu acho lindo. Ali é luz. Fenômeno de termoluminescência. E aí Jesus fala: o coração de muitos esfriará, apagará. Veja o cuidado quando nós recebemos esse direcionamento, essa afirmação: vós sois a luz do mundo. Esse é o momento que nós estamos vivendo mais importantes da nossa existência. Conheço pessoas que olham para as obras espíritas de há 2000 anos atrás, vê os fenômenos com Lívia no circo e dizia assim: eu gostaria muito de ter a oportunidade de provar o meu amor por Jesus de Nazaré. Hoje os circos se transformaram e estão não mais sitiados em Roma, agora é o mundo inteiro, com conceitos dos mais diversos, cuja base do pensamento e da ação é o materialismo velado, rotulado de virtudes. É o materialismo velado, rotulado de virtudes, onde nós vamos chamar dos mais diversos nomes, esquecendo que essa lei está impressa na consciência, e a consciência faz parte do ser pensante que nós somos, que não é a personalidade, é o espírito. Então é o momento de fazer brilhar, acendendo a nossa lamparina naquela escuridão inteira. Nós estamos no local onde nós devemos estar para lançar luz àqueles que estão ao nosso lado. Numa sociedade totalmente corrompida no sentido de adoecida, onde as sensações e paixões perderam todos os limites e ganham cidadania. E muitos de nós, repito, vendo esta massa, e isso que clama em todos os lugares é tão forte que nós começamos a esfriar, a apagar, porque diz: não tem jeito. E nesse processo do não tem jeito, nós estamos dando de mão beijadas para todas as torpezas que acontecem, e o campo que deve ser nosso, porque ele veio à terra para isso. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele falou. Ele não se corrompeu. E o desafio de todo espírita cristão também é agora vivenciar isso que nós aprendemos aqui nos nossos grupos de estudo. A dificuldade vem agora. Ou vocês acham que todos nós reencarnamos neste período de forma aleatória? Não, nós estamos nesse momento reencarnados porque é um momento crucial para a nossa existência. Nós temos a oportunidade agora de vivermos a mensagem do Cristo no momento onde os leões estão agora dissimulados e fantasiados de outras personalidades e valores. O que é que acontece com a cidade que se destaca num monte? Como o próprio mestre diz, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. A realidade histórica do povo judeu, o que é que acontecia com as cidades que se apresentavam em determinados momentos? Invasões e guerras.
Olhemos para a própria Jerusalém. Nós somos então, fazemos parte desse conjunto iluminado num momento da terra em que é treva. O que é que nós vamos esperar? Aplausos? Indivíduos que estarão nos apoiando? Pessoas que estarão nos estimulando para virmos à Federação Espírita, para aprendermos e para mudar os nossos velhos hábitos? Não iremos encontrar nada disso. Não é a realidade. Nós iremos encontrar a dificuldade de um meio que, ao nos enxergar, está vendo a luz. Que aí vem um segundo detalhe. Quando a gente está na escuridão plena do exemplo que eu havia dado e o indivíduo joga a lanterna no seu rosto, o que é que acontece com os nossos olhos? Ofuscam. E na ideia do ofuscar os olhos, nós dizemos: menino, tira esse negócio aqui dos meus olhos, por favor. E é o que acontece conosco diariamente e não conseguimos compreender. Trazendo aquele ranço do povo judeu para com os romanos, da mesma forma fazemos com as pessoas, porque queremos que elas agora adotem o que nós adotamos para nós a todo custo, e esquecemos que a nossa história pregressa e talvez recente nos fale do homem que nós éramos. E aí vem os conflitos em família, principalmente pais, maridos, esposas, que quando descobrem a doutrina espírita, querem que o outro, de uma hora para outra, modifique a sua realidade e se torna agora o juiz, que ao invés de acolher e trazer para perto, afasta. Porque essa doutrina ela tem que ser boa para quem adota. Nós somos esse grupo hoje. Nós devemos ser essa luz, e é tão real que ele disse, todo mundo aqui sabe, e que brilhe a vossa luz. E o que é que acontece? O que é que isso determina? Determina o nosso futuro. Porque na medida em que temos o conhecimento, fazemos brilhar a nossa luz e vamos para o mundo, as pessoas que nos cercam nem sempre estão preparadas, sentirão-se ofuscadas por essa luz e gostarão de combater. Não é com um sentido verdadeiro para nos machucar, nos ferir, nos crucificar, vamos fazer esse paralelo, mas é porque nós, com a verdade que nós estamos buscando viver, geramos um incômodo. Quem aqui nunca teve amigos no qual a gente fazia parte da roda, todo mundo bebia, depois o indivíduo descobre os processos, por exemplo, de sintonia espiritual, onde sabe que o espírito se aproxima, muitas vezes ali viciado no álcool, nos utilizando de ponte, e a gente adota agora superar pela consciência esta paixão. E aí a gente diz à mesa: pessoal, hoje eu não bebo mais. A tendência primeira dos amigos vai ser o quê? Vai, rapaz, deixa de besteira, tu sempre tomou. A gente se mantém na postura, aí ele vai dizer assim, o último apelo é o seguinte: rapaz, vai, só um copo, para eu não beber sozinho. Eu estou dando um exemplo super rasteiro, mas para que a gente entenda que às vezes aquilo que nós chamamos de perseguição nada mais é do que este incômodo moral que Jesus causou aos doutores da lei. Mas aos simples ignorantes, aqueles que estavam abertos para aprender, encontraram nele esse roteiro e mudaram as suas vidas, pagando o preço. E aí a pergunta que eu gostaria de deixar aos senhores é: na medida em que nós obedecermos ao Mestre dos vós sois a luz do mundo, nós estamos dispostos a pagar esse preço, compreendendo que o nosso futuro já será melhor? Isso é algo que reflitam, porque o preço a ser pago hoje por ser cristão é exatamente o mesmo que se pagava naquele período. Porque não há condições de convivência de luz e sombra. Alisson, você acabou de dizer há um tempo atrás que a gente não entra em conflito. Eu estou falando em termos de valores. Lembra que eu falei que as pessoas acabam se afastando porque nós mudamos e acendemos a luz. Não há condições de convivência de luz e sombra. Onde há luz, a sombra não predomina.
E aí nós começamos a perceber então, por isso se ataca, por isso vai em frente. Mas esse indivíduo que hoje está na escuridão representa a nós próprios. Ontem. O que não pode é a gente não ser essa luz e se corromper novamente. Beijar o pântano e voltar a gostar. Vai pesar caro em nossa economia moral, porque a nossa consciência nos apontará amanhã dizendo: você sabia. E por que você caiu? Manuel Filomeno de Miranda vai nos presentear numa obra aos espíritas um panorama desta situação no mundo espiritual, dos espíritas que tomaram contato com essa realidade, acenderam a própria luz, mas no brilhar, ao beijar o jardim, se encantaram tanto que caíram pelo campo da vaidade. Não se permitiram o que faziam antes, mas se corromperam fazendo outras coisas depois, nas armadilhas que foram criadas. E assim chegaram ao mundo espiritual em um processo severo de dores e obsessões. E ele relata isso na obra Tormentos da Obsessão, que é para nós um chamado de atenção. Esse é o momento que estamos vivendo. Pisamos no mês agora de dezembro, onde relembramos a figura do Cristo. As pessoas se sentem mais tocadas, mais voltadas ao bem. Não esqueçamos dessa nossa responsabilidade de sermos essa luz, não é em dezembro, é adotar para a nossa realidade de vida, o espírito que nós somos, esses valores, sabendo que nós pagaremos o preço e devemos ficar felizes por isso, não sendo indivíduos mornos, neutros, não. Agora é a hora de posicionar-se, porque a época do Cristo, todo mundo sabia, ou melhor, passado o período do Cristo e entrando no cristianismo primitivo, todo mundo sabia pelas ações quem eram os seguidores daquele carpinteiro que morreu na cruz. E hoje seria diferente? Por isso que nós falamos que essa luz deve ser vivida por nós. Como assim, Alisson? De maneira simples, nós devemos ser aqueles que diante dessas tribulações da nossa sociedade, do mundo como um todo, iremos nos manter fiéis aos princípios de Jesus, sem anexos, sem relativismo moral, porque hoje a onda no cristianismo, no movimento cristão, perdão, não no cristianismo, mas no movimento cristão, é o relativismo moral. Isso aqui no cristianismo há uma posição firme, mas eles deixam de ver o outro lado. Não, não deixa de ver o outro lado. Nós sabemos que essa situação tem uma razão de ser, existe um Deus que tudo comanda, uma lei de causa e efeito, as nossas necessidades como espírito, de passar pelas situações que o mundo se apresenta, fruto das nossas escolhas. Mas nós não podemos barganhar, negociar os valores. É isso que nos cabe. A luz, ela não deixa de ser luz. Eu apago a lâmpada, mas ela não muda a sua essência. Nosso desafio é esse. É o que nos espera, o que nos aguarda. É o que nos foi dado. Façamos então a parte que nos cabe, tendo a certeza que pagaremos um preço, mas felizes seremos nós, se diante dos desafios e em especial aqueles que mais tocam as nossas paixões, nós superarmos e colocarmos diante de nós os conceitos que a doutrina espírita nos traz em detrimento daquilo que nós gostaríamos de vivenciar. Aí nós estaremos sendo a luz do mundo. Alguém desencarna próximo ou na família, é espírito e entra em desespero, vai chamar a atenção de quem é fora. Rapaz, aquele cara está na federação todo domingo, assiste palestra, recebe passe, leva água fluidificada, perdeu um parente, entrou em desespero. Que danado de espírito é esse? Porque essa luz, ela não existiu, não acendeu. Na hora de passar por uma grande dificuldade financeira, busca-se as soluções, mas uma solução de forma honesta e não corrompida. Por quê? Porque a fé raciocinada dirá: Senhor, está vendo o meu extrato,
dá uma olhadinha no saldo do banco. Eu estou no esforço, me dê uma solução, me ajude. E a gente dá o passo e os espíritos ajudam. Há um amigo nosso, nós gostamos muito, ele mexe com portões. O nosso deu um problema, eu liguei para ele, meu amigo, me ajude. E ele foi. E nessa história, depois ele me conta, nós trabalhamos na mesma reunião mediúnica, ele me chamou depois, Alisson, eu tenho um negócio para te contar interessante. O portão, ele trabalha só, o portão de alumínio grande, né, ele não conseguia deslocar para colocar no chão. Era próximo de meio-dia quando ele foi fazer esse serviço. Eu não estava sabendo de nada disso. Eu saí cedo para o trabalho e ele tem acesso à nossa casa, enfim. E ele, se eu olhei para um lado, olhei para o outro, nisso vinha um senhor. E é difícil a gente encontrar hoje pessoas disponíveis, porque as pessoas nunca têm tempo. Né? E esse senhor, então, ele passou e disse, o senhor podia me ajudar a deslocar esse portão e depois a gente colocar no lugar? Ele disse, posso sim, não tem problema nenhum. Ele estava passando na rua. Então, segundo ele relata, disse que era um senhor, né, já tinha uma certa idade, o auxiliou, colocou no chão, ele fez os reparos que precisavam, o rapaz ficou em torno de meio-dia, um sol danado, ele não falou em dinheiro, ele pediu, o senhor pode me ajudar, por favor? Ele colocou o portão no lugar, terminou a obra. Ele disse, Alisson, eu peguei a carteira e abri. Quando eu abri, eu só tinha R$50. Era a única nota que eu tinha. Aí eu disse, eu não vou fazer e nem pedir troco. Peguei os R$50, entreguei ao senhor. Ele pegou, se ajoelhou e chorou. Depois levantou-se e disse, meu amigo, eu estava pedindo a Deus que algo me acontecesse. Porque eu tenho um filho em casa, ele está com fome. Parece que o Senhor foi colocado no meu caminho. Ele é meio rude, ele ficou todo sem graça. Ele disse, que bom que eu lhe ajudei. Nem sem graça, foi. E depois me contou, tu acredita, Alisson? Eu digo, eu acredito. Eu acredito. Porque Jesus é a representação pura da verdade. E ele jamais nos diria aquela historinha, batei a porta e abre-se-vos-á. Pedi e obtereis, se não fosse verdade. Que façamos a nossa parte como luz do mundo, seguindo essa orientação do Mestre, que sabe o que é melhor para nós. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.